Começamos esse caso com 5 meses de atraso, pois só fomos avisados sobre o possível crime depois desse tempo. Tivemos que buscar evidências que talvez já nem existissem mais, o que tornou tudo muito difícil. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que tenho para vocês hoje é sobre um garotinho que, neste momento, está desaparecido há 3 anos. E a mãe dele, que a polícia acredita ser responsável pelo desaparecimento, só foi recentemente detida pelas autoridades. Esta é a história de Noel Rodrigues Alvarez. Noel Rodrigues Alvarez nasceu em 2 de fevereiro de 2017, filho de Cindy Rodrigues Singh e Mariano Alvarez Contreras. O garotinho nasceu prematuro, com apenas 23 semanas, o que deixou algumas deficiências no seu desenvolvimento de fala e comportamento. Isso incluía atrasos na fala e esotropia em ambos os olhos, o que significa que eles eram voltados para dentro. Além disso, ele tinha doença pulmonar crônica e precisava de oxigênio. Noel morava com sua mãe, Cindy, o namorado dela, Archdeep Singh, e seus 6 irmãos, que tinham idades entre 5 meses e 11 anos. No entanto, Cindy na verdade tinha um total de 10 filhos, mas os 3 mais velhos estavam sendo criados pelos pais dela. Então Noel e sua família moravam no quarteirão 3700 da Wisteria Drive, em Fort Worth, Texas. Apesar de haver uma casa, eles ficavam em um galpão nos fundos da propriedade. O dono da casa, Charles Parson, de 71 anos, não era parente deles, mas conhecia Cindy há quase 10 anos. Aparentemente, um dia, ele encontrou Cindy e alguns de seus filhos dormindo no carro dela, do lado de fora da casa dele. Então, ele os convidou para morar com ele, o que parece um pouco estranho, não acha? Depois, quando Cindy se casou em 2021 e a família dela continuou crescendo, Charles concordou em deixá-los construir um barracão nos fundos da propriedade para todos morarem juntos. No entanto, embora a estrutura tivesse eletricidade, ela não tinha água encanada. Então, Charles deixava a porta dos fundos da casa aberta para que eles pudessem entrar e usar coisas como o chuveiro, o vaso sanitário e as pias. Alguns familiares ainda moravam nos 2 quartos de hóspedes da casa de Charles, pois o galpão externo não tinha espaço para todos. E embora Cindy às vezes ajudasse a pagar as compras, ela nunca pagou 1 centavo sequer de aluguel. Em 2020, Noel e 2 irmãos foram tirados da mãe após ela causar um acidente de carro alcoolizada, batendo em um poste com algumas crianças no veículo. As crianças foram levadas para uma família acolhedora. A nova mãe adotiva de Noel e seus irmãos se chamava Patrícia Paris, e ela tinha experiência em cuidar de crianças com necessidades especiais. De acordo com Patrícia, Noel era uma ótima criança. Ele era brincalhão, feliz e adorava interagir com outras crianças. Ele gostava de abraços, lanches do McDonald's e ocupava um lugar especial no coração dela. O garotinho prosperou sob seus cuidados, e a mãe adotiva afirmou: tudo o que dizem que uma criança com necessidades especiais não pode fazer, ele conseguiu. Ele era um menininho doce, nosso menino. E ele adorava dar abraços e, sabe, ele era simplesmente um menininho doce. Mas então, em 2021, Cindy recuperou a guarda dos filhos. E embora Patrícia tenha conseguido manter contato com eles por algum tempo depois, no outono de 2022, Cindy parou de atender suas ligações. Mesmo após Patrícia e seu marido dizerem a Cindy que, se sentisse sobrecarregada e precisasse de ajuda com Noel e os irmãos dele, poderia ligar a qualquer hora e eles iriam buscá-los. Mas isso não acabou acontecendo porque, em 20 de março de 2023, a polícia foi contatada pelo Serviço de Investigações de Proteção à Criança do Texas. Eles disseram que vários membros da família de Noel não viam o garotinho desde outubro de 2022. E da última vez que o viram, que foi no hospital durante o nascimento dos irmãos gêmeos dele, ele parecia bastante doente e desnutrido.
Foi descoberto que, em outubro, Noel faltou a uma de suas consultas médicas agendadas pelo Departamento de Saúde. Na verdade, ele já tinha faltado a várias consultas até esse momento, e não via um médico desde julho. Mas, devido aos seus problemas de saúde, Noel precisava ser acompanhado regularmente. Pouco depois, Cindy recebeu uma carta do Departamento de Saúde e Medicina ameaçando cancelar benefícios se Noel não fosse à consulta. Então, ela pediu a uma amiga que seu filho se passasse por Noel, alegando que o menino estava com Covid na época, por isso não pôde levá-lo. As autoridades também constataram que Noel, de 6 anos, nunca foi matriculado na escola. Por causa dessas informações preocupantes, o Serviço de Proteção à Criança acionou a polícia e pediu uma averiguação na residência para verificar se a criança estava bem. Quando os policiais chegaram à residência, foram recebidos por Cindy, de 37 anos, e ela afirmou que seu filho estava, na verdade, no México com o pai biológico dele. No entanto, quando o pai de Noel, Mariano, foi contatado pelas autoridades, ele disse que nunca tinha sequer conhecido o filho, porque antes de Noel nascer, ele havia sido deportado de volta ao México pelos Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna confirmou suas declarações, descartando-o como suspeito. Com a polícia confirmando que Noel não estava com o pai, tentaram contato de novo com a mãe, Cindy, mas ela passou a evitá-los. Os investigadores ligaram para a escola dos irmãos de Noel para checar como estavam e souberam que faltaram naquele dia, pois Cindy pediu o cancelamento da matrícula. Isso preocupou as autoridades. Assim, devido a isso e ao histórico criminal de Cindy, foi emitido um mandado de prisão contra ela. Um alerta Amber para Noel também foi emitido em 25 de março de 2023. O alerta pediu ao público que ficasse atento a ele, a sua mãe e a uma Chevrolet Silverado 2012. Ao conversar com outros familiares de Noel, os detetives ouviram do tio dele, irmão de Cindy, que não via o sobrinho há cerca de 1 ano. A última vez que ele o viu foi em uma reunião de família, e naquela ocasião, Cindy estava privando o menino de comida e água. Segundo ela, era porque Noelle sempre fazia xixi nas calças e ela não queria ficar trocando, afinal, Deus me livre ela ter que ser mãe. Quando um parente acabou dando um pouco de água para Noelle e Cindy descobriu, ela começou a gritar com ele e bateu nele com as chaves do carro. Cindy também estava dizendo para as pessoas que acreditava que Noelle era mau, que ele era um demônio, e ela tinha certeza de que ele iria machucar os irmãos gêmeos recém-nascidos dele. De acordo com a mãe de Cindy, sua filha frequentemente reclamava das deficiências e dos problemas médicos de Noelle, e ela o menosprezava. O tio de Noelle contou que Cindy afirmou ter vendido seu filho para uma mulher no estacionamento de um Fiesta Mart. Quando pediram que ela contatasse a mulher e provasse a verdade, Cindy disse que não podia, alegando medo de que o conselho tutelar fosse acionado. Mas quando a polícia investigou mais a fundo essa história, não encontrou nenhuma prova de que Noelle tinha sido vendida para alguém. Na mesma noite em que o alerta Amber foi emitido, por volta das 21h, em 25 de março, as autoridades encontraram a Chevrolet Silverado de Cindy, estacionada em uma garagem do aeroporto de Dallas-Fort Worth. Elas souberam que a mãe e a família foram de carro até lá, pegaram um voo para a Turquia e depois para a Índia. Descobriu-se que eles haviam partido no dia anterior, e Noel, de 6 anos, não estava listado como passageiro no voo. Então foi confirmado que a última vez que Noel foi visto por alguém de fora da casa foi no final de outubro, durante o nascimento de seus irmãos gêmeos. Então, no dia 1º de novembro, Cindy e o resto da família, novamente sem Noel, tiraram suas fotos para o passaporte. No dia seguinte, ela pediu esses passaportes. No dia 6 de novembro, ela pesquisava viagens para a Índia online. Meses depois, em 21 de março, Cindy e seu marido, Arshdeep, conseguiram vistos para a Índia. Arshdeep tinha um mandado de prisão na época, acusado de abandono e colocar uma criança em perigo. Depois que descobriram que ele havia roubado $10.000 do seu empregador pouco antes de fugir, ele recebeu mais uma acusação. Segundo a polícia, essas fotos de Arshdeep Singh foram tiradas em um banco poucas horas antes de ele fugir para a Índia com a esposa no mês passado. Após a polícia questionar sobre Noel Rodrigues Alvarez, de 6 anos, Singh foi a uma loja de conveniência onde trabalhava.
Os investigadores descobriram que Arshdeep primeiro alterou fraudulentamente os registros de depósito em dinheiro da empresa, provavelmente para evitar ser descoberto, e depois retirou mais de $10.000 em dinheiro do cofre da empresa. O dinheiro pode ter financiado o desaparecimento da família, planejado desde o fim de outubro passado. A polícia retornou à casa onde Cindy e sua família viviam, agora para falar com o proprietário, Charles. Ele disse ter se surpreendido com o sumiço de Noel e com a fuga de Cindy e da família do país. Charles disse aos investigadores que a última vez que viu o garotinho foi na época do Dia de Ação de Graças de 2022 e acreditava que desde então ele estava com o pai no México, porque foi isso que Cindy lhe contou. Em seguida, ele contou que viu o restante da família pela última vez em 22 de março, quando o levaram de carona ao hospital para um procedimento cirúrgico. Mas eles não foram buscá-lo como haviam prometido. Charles afirmou ser o padrinho de Noelle e também disse que não acreditava que Cindy ou Arshdeep jamais fariam mal ao menino, pois eram pais bons e amorosos. Ele afirmou que eles mimavam os filhos porque sempre tinham brinquedos e roupas, o que, se você me perguntar, não é mimar. É apenas dar a eles o básico necessário. Charles não acreditava que Cindy achava ter feito algo errado, mas sim que fugiu em pânico por medo de que seus outros filhos fossem levados pelo conselho tutelar. Mas você sabe por que ela foi embora de repente, mesmo tendo planos? Assustada. Assustada, pois ficaria 8 anos presa sem ver os filhos crescerem. Se tirarem dela os gêmeos, ela não poderá vê-los se for presa. Ela estava com medo de ir para a prisão porque Por causa disso. Isso e o conselho tutelar vai vir tirar os filhos dela para começar. Com Noel desaparecido, vão levar as crianças. E agora as pessoas estão dizendo que ela era abusiva. Eu nunca vi ela abusar do Noel ou de qualquer uma das crianças. Além disso, de acordo com Charles, quando os irmãos gêmeos do Noel nasceram em outubro de 2022, isso causou muito estresse para o menininho. Então ele fazia greves de fome, se recusando a comer e acabou ficando perigosamente magro. Na casa do Charles, as autoridades pediram para revistar e encontraram o ídolo mexicano Santa Muerte por toda parte, o mesmo símbolo que Cindy tinha na traseira da caminhonete. Isso incluía um grande altar de Santa Muerte perto do galpão da família. Acredita-se que a Cindy possa ter feito parte de um culto centrado na santa. Embora o uso de Santa Muerte possa ser inofensivo, ela também é usada pelos cartéis como santa de proteção. E também já houve casos de pessoas que mataram outras para oferecer um sacrifício à Santa Muerte. Agora, a polícia também se interessava por um grande área de concreto instalado no quintal só 3 semanas antes. Antes disso, havia um barracão improvisado na área, mas ele foi demolido para dar lugar ao pátio. O pátio que a mãe de Noel, Cindy, pagou $5.000 para instalar, usando toda a restituição de imposto da família. O que parecia muito suspeito, já que ela não era dona da casa e nunca tinha pago 1 centavo de aluguel. Mas ao cavarem a laje, as autoridades não acharam vestígios de Noel. Charles, irritado com os detetives cavando o pátio, disse: Continuei dizendo que a laje foi concretada após o desaparecimento de Noel. Sabe, quero dizer, por que ele estaria debaixo da laje? Acho que eles só destruíram porque não têm ideia de onde o garoto está e estão frustrados. Mas o fato de a laje de concreto ter sido colocada depois que Noelle desapareceu torna tudo ainda mais suspeito, não menos suspeito. Por que a laje foi concretada e a família saiu logo depois? Porque ela construiu uma laje, porque, você sabe, ela tinha os gêmeos. Ela queria construir um pátio para que os gêmeos tivessem um lugar onde ela pudesse sentar no pátio e assistir seus filhos brincando no trampolim e nos balanços ali atrás durante o verão. Mas ela eventualmente ia adicionar outro cômodo na parte de trás da casa, porque a filha mais velha dela, a que estava com ela agora, não a mais velha, mas a que morava com ela, ia precisar de um quarto. Ela queria espaço para construir um cômodo, por isso era mais pesado em uma das extremidades. Eles diziam que era mais pesado em uma extremidade porque ela ia construir outro cômodo atrás. O que você acha de tudo isso que está acontecendo? Eu sei que a polícia está desesperada para encontrar o garoto, mas eles estão procurando no lugar errado. É tudo o que posso dizer porque ele não está aqui. Onde você acha que ele está?
Não sei, acho que ele está no México, para ser honesto. Você acha que ele está vivo? Sim, eu acho que ele está vivo, e é por isso que eu disse que não ia naquele acordo que eles tiveram ontem à noite. Porque até você me mostrar um corpo dizendo que ele está morto, aí eu acredito em você. Porque eu acho que de jeito nenhum ele está morto. Alguém está com ele. Alguém está com medo de se meter em encrenca com a lei porque está com ele e pegou ele ilegalmente, basicamente. Ela não foi ao tribunal como pedi. Disse que, ao se desfazer do Noel adotado, deveria passar pelo sistema judicial, mas ela não fez. Quando a polícia trouxe cães farejadores de cadáveres, eles sinalizaram o pátio de concreto e alertaram sobre um carpete achado em uma lixeira próxima. Esse carpete já tinha forrado o chão do barraco improvisado onde agora ficava o pátio. Ele foi descartado por Arshdeep, marido de Cindy, um dia após a polícia ir à casa para verificar o bem-estar de Noel. Após a escavação do pátio, cães farejadores de cadáveres novamente alertaram as autoridades para cheiro de decomposição humana no camada superficial do solo sob o concreto. O chefe de polícia disse que uma das coisas interessantes era que o carpete nem estava na casa, ele nem estava no local. Então, para os cães conseguirem indicar um vestígio em um lugar e depois voltar a sinalizar no local onde ele estava antes, tudo isso tende a se somar. Isso nos leva a acreditar que houve restos humanos em algum momento no galpão que existia onde hoje está aquele pátio de concreto. No dia 31 de março, a polícia apresentou acusações criminais de abandono e colocação em risco contra Cindy e seu namorado Arshdeep. Dias depois, em 6 de abril, anunciaram que não acreditavam mais que Noelle estivesse viva e que o caso virou investigação sobre a morte. Em 30 de outubro, um grande júri apresentou 4 acusações contra Cindy, mãe de Noelle: homicídio qualificado, 2 por lesão corporal em criança e abandono sem intenção de retorno. A busca pelo garotinho continuou, mas sem resultados. As autoridades também não tiveram sucesso em localizar Cindy, Arshdeep e os outros irmãos de Noel. Assim, o caso ficou sem novidades por um tempo. Mas então, em julho de 2025, Cindy foi adicionada à lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI e uma recompensa de $250 mil por informações que levassem à sua captura foi oferecida. Pouco mais de um mês depois, em 21 de agosto de 2025, a mãe de Noel foi finalmente encontrada. Ela se escondeu na Índia e depois foi levada aos Estados Unidos, sendo registrada na cadeia do condado de Tarrant com fiança de $10 milhões. Arshdeep, namorado de Cindy, e o corpo de Noel ainda não foram encontrados. Não há informações oficiais sobre o paradeiro dos irmãos do menino. A mãe de Cindy e a avó de Noel disse que acredita que Cindy matou o filho e é por isso que ela fugiu. Ela também acredita que Charles Parsons sabe mais do que está deixando transparecer. Everman decidiu construir um novo parquinho no Parque Clyde Pittman em homenagem a Noel. O parquinho se chama Parquinho Noel Angel Alvarez e tem equipamentos especiais destinados a crianças com deficiência, como Noel. Uma placa memorial também foi instalada no parquinho, detalhando a história do garotinho. Ao nomear o parquinho, a comunidade optou por deixar de fora a parte Rodrigues do nome dele, já que esse é o sobrenome da mãe de Noel e eles não queriam que ela tivesse qualquer tipo de reconhecimento. Obrigada a todos que apoiaram a Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.